seguinte, o Emanuel Perim traz agora informação. A Polícia Civil garante que solucionou o desaparecimento do vendedor, o Pedro Ismael Matoso. Nós estamos acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral desde abril. E aí, desde Emanuel, abril, exatamente. Os assassinos foram presos? São 2 homens, né? Olha, 2 homens apontados pela polícia como os assassinos. Você sabe, Jasson, que por enquanto ele está desaparecido. O corpo do seu Pedro ainda não foi localizado. Uma tristeza e um desespero para a família que espera uma solução. A gente vem acompanhando esses filhos que fizeram lá no começo, inclusive, muitas campanhas, achando que o seu Pedro, esse comerciante, poderia estar desaparecido. A partir do momento que as investigações foram se aprofundando, a polícia começou a entender que mais coisas existiam aí. E provavelmente não era desaparecimento, não. Ele não foi assassinado, né? Nós temos informações numa reportagem que vai trazer todos os detalhes, principalmente apontando quem fez isso. 2 irmãos. E a briga teria sido por causa da venda de um sobrado, por causa de um imóvel. E isso custou a vida do seu Pedro, segundo a polícia. Vamos entrar nessa história na reportagem do Balanço Geral. Passados 7 meses do desaparecimento de Pedro Ismael Matoso, de 49 anos, a filha ainda só tem as lembranças do pai. Na casa onde ele morava, ficaram apenas os pertences, um calçado e a carteira vazia. Ele tinha várias desavenças, né? A gente não tem certeza do que levou, entendeu? A gente acha que é por causa aqui da casa, né? Que foi por causa desse negócio que ele fez. No começo do ano, ele teve uma briga, que ele morava lá na praia, que daí ele trocou a casa da praia nessa casa aqui da Miranda Tamandaré, né? Ele morava lá na praia, daí lá na praia ele teve uma discussão com o cara lá e ele acabou levando uma facada, né? Com o avanço das investigações, a polícia localizou e prendeu 2 pessoas que foram vistas com a vítima pela última vez, em 6 de abril deste ano. Depois disso, Pedro Matoso desapareceu. Os 2 suspeitos são irmãos e têm idades de 22 e 29 anos. De acordo com a polícia, eles foram localizados em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba, e lá estariam trabalhando em uma oficina mecânica. De acordo com as investigações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a principal linha de investigação seria um desacordo comercial na compra e venda de um sobrado em Almirante Tamandaré, também na região metropolitana da capital. Segundo a delegada que investiga o caso, os 2 suspeitos negam a participação no desaparecimento de Pedro e, no momento da prisão, apresentaram um álibi falso. A polícia não tem dúvidas da participação dos suspeitos no crime. Segundo a delegada, mesmo não tendo notícias de onde estaria o homem que segue desaparecido, existem provas suficientes que colocam os 2 irmãos como os responsáveis pela suposta morte de Pedro Matoso. Há indícios suficientes de que os 2 irmãos tenham sido realmente autores de um possível homicídio, porque ele desapareceu faz mais de 7 meses. E houve, segundo testemunhas, uma discussão entre um dos autores, dos possíveis autores, né, desse possível homicídio contra a vítima. Viane, do Balanço Geral, mais cedo, conversou com a Prisciele, filha do seu Pedro, que apareceu nessa reportagem. O que ela falou a respeito disso? Disse que a família já desconfiava da participação de um dos irmãos, do Rafael. Mas o que eles pedem agora, Jasson, doutora Márcia Rivaroli? Essa família pede para que esses 2, então, já revelado o que eles fizeram, apontem aonde deixaram o corpo do seu Pedro. Eles precisam se despedir como qualquer família normal do pai deles. Eles têm direito de saber, Jasson, onde que está o corpo desse homem. Nenhuma, né? Não é o único caso que a gente tem também de corpo que está desaparecido. Inclusive aqui em São José dos Pinhais temos o corpo daquele casal que está desaparecido. Sim. Também. Enfim, toda essa situação. Doutora Márcia Guilherme, mas a polícia, pelo que tudo leva a crer, são esses 2 irmãos os responsáveis pelo sumiço aí do seu Matoso. Eu me lembro da Prisciele falando, o dia exatamente foi o dia 6 de abril, quando a família começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Esse senhor, o seu Pedro, morava na cidade de Almirante Tamandaré, e ele falou para a filha, eu vou ali resolver um negocinho no Abrantes, pertinho, um do outro. Almirante Tamandaré, o bairro Abrantes, é um bairro limite Curitiba. Um senhor que era analfabeto, mas que tinha um conhecimento da vida, conseguiu ser comerciante, se fazer por si só, tinha vários filhos,
filhos pequenos, inclusive. Desde então, sumiu. E ela já vinha dizendo, olha, eu sei que meu pai saiu para resolver alguma coisa com alguém. Mas desde então ele não voltou mais. Absolutamente lamentável uma história como essa. Agora é achar corpo para materialização de prova. Mas nós tivemos condenação semana passada, né, doutora? Com uma história assim, que o corpo não foi encontrado. Daquela dona de casa que acabou sendo morta pelo marido e ele pegou mais de 30 anos de cadeia. Exatamente. Embora para o processamento do crime de homicídio a gente não precise do corpo, nós entendemos que, além de, claro, fortalecer as nossas provas, a gente entende que a família precisa de um final, a família precisa desse momento em que ela possa entender que isso realmente aconteceu. Passar de fase, né? Exatamente, para mudar a fase, para finalizar essa situação que fica muito constrangedor para a família, né? Até porque, doutora Márcia, no primeiro momento, a polícia trabalha com o desaparecimento, mas conforme o tempo vai passando, né, já se começa a trabalhar com um possível crime, doutora Márcia. Tanto tempo passando, mas também as circunstâncias do desaparecimento, a situação de rotina daquela pessoa. Ela deixou esse local e desapareceu e na companhia, então, de outras pessoas, como disse, foi resolver um negócio. Então, isso tudo vem a acarretar provas que nos levam a entender que ele não saiu voluntariamente, ele não está desaparecido voluntariamente. E sim, que houve uma coisa mais grave, no caso, um homicídio.